Graças a Deus. A paz do Senhor para você que está me vendo e ouvindo. Eu quero aproveitar para levar até você partes do que está escrito no capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Que às vezes tem muito crente que não lê a Bíblia, então eu quero levar. Mas antes de ler, que eu vou ler bastante hoje, eu quero pedir que você não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, e o seu comentário é muito bom. Apocalipse capítulo 4, eu vou ler os capítulos 2 a 6, aliás, o versículo 2 a 6, e diz assim: E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíram relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor do trono estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Meus irmãos, aqui tem uma palavra muito poderosa. O que estava diante do sentado no trono era o Todo-Poderoso. E eu vou ler agora, e diz que ele era o que era, e que é, e que há de vir. E eu vou ler agora, em Apocalipse, capítulo 1, para a gente ver quem é esse Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, e que é, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, quando Jesus, através do seu anjo, trouxe a mensagem para João, ele se apresentou como Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. E aqui quem estava sentado no trono também era o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então você é inteligente, vai ver que coisas poderosas que a gente é um pouco difícil de interpretar, que é a mesma pessoa. Isso nos aponta para a Trindade divina, meus irmãos. Agora eu quero ler ainda, e mesmo aqui em Apocalipse, agora eu vou ao capítulo 5. Eu vou ler do capítulo 5, ver onde é que eu vou começar a ler, do versículo 8. E havendo tomado o livro, eu vou adiantar um pouquinho, João viu no lado direito de quem estava no trono um livro, e ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abrir o livro, ele estava selado. E ele começou a chorar muito.
E a amplitude é tão grande que de tudo que estava no céu, na terra e debaixo da terra, ninguém podia pegar no livro. E de repente ele viu que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, e tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Você pode compreender melhor isso, você lê Isaías capítulo 11, e do versículo 1 em diante. Espírito de fortaleza, de conselho por aí lá fora. Não vou entrar em detalhe agora. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todo ele harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Então ali é Jesus, né? E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles, os anjos, milhões de milhões e milhares de milhares. Então ali é bilhões, meus irmãos. Milhões. Milhões de milhões é bilhões. Milhares de milhares é milhões. Você vê a quantidade de anjo que tem. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Meus irmãos, o poder de Jesus. Quando nós pregamos e interpretamos na Bíblia que Jesus é Deus, que é a Trindade Divina, você vê agora essa revelação tão poderosa. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graça. Eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Note que agora está apresentando para 2 pessoas, o que está sentado no trono e o Cordeiro. O Cordeiro nós já sabemos, mas o Cordeiro também diz que ele é o que é, que era e que adivinha, que é todo poderoso, como eu li logo no princípio aqui, no capítulo 1, versículo 8. E agora tem também aquele que estava no trono, que apresenta como Deus, que também pega os mesmos atributos do Cordeiro, que é, que era e que adivinha. Meus irmãos, aí a Trindade Divina, né? E depois disso, eu vi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. O Cordeiro, aquele que esteve, que estava de pé à direita do Pai, recebendo toda a glória, todo o poder. Vocês notaram que depois que o Cordeiro aparece, então todos os olhares, toda a atenção, toda a prioridade é para o Cordeiro. Parece que aquele que ficou assentado no trono ficou como segundo plano, mas estava ali. E aí aparece aqueles milhões de anjos, bilhões de anjos dando louvor. Então, meu irmão, dê louvor para o Senhor Jesus. E vamos terminar aqui. Sendo dado ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Eu vou ler novamente a parte final do capítulo do versículo 13. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, está mostrando 2 pessoas ali, ou 2 seres. Sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Meus irmãos,
Muito não leem o Apocalipse, mas notem a igualdade de poder. Todos aqueles anjos que estavam presentes, milhões, bilhões, os animais, quando Jesus chega, a prioridade é para ele diante do trono, porque ele é Deus também. É o mistério de Deus. Cristo, o mistério de Deus. É a trindade divina, que é o Pai, que é o Filho. Você nota, nesse capítulo, a trindade divina representada ali por tudo. A lâmpada, depois, o chifre, os 7 Espíritos de Deus. Eu vou terminar aqui, porque já está passando de 10 minutos, eu não quero pregação longa, para você não se enfadar. Então, você é abençoado porque serve a Jesus, que tem todo o poder. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de misericórdia, eu quero pedir por todo o teu servo, tu abençoas, que possamos mais e mais compreender a glória do Filho, e a tua glória, e a glória do Espírito Santo, porque tu és um Deus trino. Pai eterno, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.